Aqui, irmãos, nós precisamos conversar um pouquinho antes. O Pai Nosso é uma oração que as crianças fazem com muito amor, com muita dedicação. E tem muita criança assistindo essa reunião de jovens agora, e junto a eles o papai, a mamãe, o tio, a titia, o vovô, a vovó, algum parente mais próximo, alguém que mesmo não sendo do próprio sangue, o faz ser pela consideração e pelo amor. Eles estão ali. E vocês que são crianças, prestem bem atenção. Nós, que já crescemos um pouquinho, nós não sabemos orar ao Pai Nosso igual vocês. Porque vocês fazem isso todos os domingos nas reuniões de jovens e menores. E às vezes nós esquecemos alguma coisa. Então agora, ora com bastante alegria e força para quem está perto de você perceber que você sabe. Só que nós vamos fazer um pouquinho mais lento. Nós faremos de forma espaçada, no ritmo de Pai Nosso, que estás nos céus. Porque tem muita criança pequenininha que ainda não é alfabetizada e está reclamando que não está conseguindo nos alcançar. E nós precisamos que eles venham juntos para estarmos e terminarmos juntos a oração do Pai Nosso. Alguém poderá se incomodar, mas sabe por que nos incomodamos? Porque ainda não nos fizemos de meninos para caminhar nesta graça. Glória ao nome do Senhor. Deus está dando uma oportunidade incrível para toda essa irmandade e também as visitas que estão assistindo, participar junto com estas crianças destas santas orações, santos ajuntamentos. Muitos nunca entraram numa reunião de jovens e menores. Vai até a igreja, deixa a criança, volta depois da reunião terminada e nunca viram este movimento. É uma oportunidade única que Deus está dando. Então agora, pensemos nós aqui, todo este povo ajoelhado, orando o Pai Nosso. É algo lúdico, é algo simples, mas é assim que Deus nos quer, com simplicidade, com singeleza de coração. Façamo-nos menores para alcançar o maior que é Cristo entre nós. Então essa oração será feita com toda a força da nossa alma. E um dos servos de Deus vem aqui para fazer depois a oração, irmão Fábio. Vem fazer a oração, apresentar também os casais que vão se despedir. E não pode esquecer, viu, irmão Fábio? Os que vão se despedir e os que nem têm despedida ainda marcada. Porque tem muitos que estão esperando ainda uma razão para pensar em despedir. E todos eles estão esperando o socorro de Deus. Oremos por todos. Não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver na nossa vida, no que nós fazemos, tudo que a gente faz é em vão. O que é em vão? Em vão quer dizer sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida que está vazia, pois Ele é o Criador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nas cidades, quando isso aqui foi escrito, elas tinham os muros que rodeavam a cidade e tinham lá umas casinhas que ficam nos cantos dos muros, que nós chamamos de guarita, e ali fica o sentinela. Sentinela é o guarda, que fica guardando as entradas e saídas durante toda a noite. Então, aqui o salmista escreveu, se Deus, que é o Senhor, não guardar a cidade, tudo isso aí é em vão. Os sentinelas são em vão. O sentinela pode dormir, e aí vem o ladrão e entra. O guarda está lá na guarita de madrugada, frio, com sono, ele olha, não tem ninguém aqui me olhando, e começa a dormir. E aí vem o ladrão, vem o salteador, entra na cidade, leva tudo embora e o guarda nem viu. Mas, se o Senhor lá no céu estiver guardando, nós temos uma grande vantagem. O Senhor não dorme. Deus não dorme. Vocês já devem ter ouvido aí na vossa casa, ou nos cultos que vocês foram, que Deus não dorme nem tosqueneja. Tosqueneja é a mesma coisa que cochilar. Sabe quando a gente está com sono? Que na reunião a gente vê muito disso, né? A criança está olhando assim para nós na presidência, de repente o olhinho começa a ficar, vai caindo, e ele luta para não dormir, a cabecinha cai e levanta, e os coleguinhas do lado ficam tudo rindo dele, né? Isso é tosquenejar, é cochilar, é ter sono pesado e lutar para não dormir. Mas Deus não. Os grandes olhos de Deus ficam assim, olhando para nós 24 horas por dia. Glória ao nome santo do Senhor. Então você, quando você ver a sua casa, alguém chorando,
Por mais que você não entenda por que esse choro, lembra desse recitativo de hoje e vai orar sozinho, que seja, ou chame alguém para orar com você. Por mais que você seja pequenininho, diga: Senhor, o Senhor nos ensinou que se o Senhor não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Eu não sei o que o papai está chorando, nem a mamãe, eu não sei o que está acontecendo em casa. Ora sim, mas guarda a nossa casa. E você vai ver que o choro da mamãe e do papai, Deus vai enxugar aquelas lágrimas. Glória ao nome santo do Senhor. Faça isso, faça isso. É a mesma coisa vocês na idade de vocês. Um menino, uma menina novinho, não pode sair de casa sozinho, é perigoso. Ele pode se perder, ele pode ser atacado por algum malvado na rua, alguma pessoa que não tem o coração bom, que não tem Deus. Mas, e acontece, uma criança às vezes sai na rua, ela toma ali um susto, ou alguém provoca ela, ou até bate nela, ela volta correndo para casa, machucadinho, triste, chorando. Vocês já viram isso? Já viram isso? Chega em casa chorando, o papai está lá, ou a mamãe, ou alguém que cuida de você, e vê você chorando, o que ele faz? Levanta, fala: me dá a tua mão. Vamos lá, mostra para mim quem foi que bateu em você. E aí você se enche, né? O chorão pega na mão do pai e vai para a rua com a cabeça levantada e o peito cheio. Ah lá, papai, foi aquele lá que me bateu. E o papai vai lá, conversa com o pai dele, conversa com ele e resolve as coisas. Na vida é a mesma coisa. Às vezes nós saímos um pouquinho da presença de Deus e lá fora tem um monte, não de gente malvada, mas de espíritos que não são bons. E eles nos batem. De que jeito? Com uma cinta? Com as mãos? Não, com outra coisa chamada sentimento. Às vezes nos faz chorar, nos faz sofrer. E aí a gente volta correndo na presença de Deus, ajoelha e fala: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor lá de cima olha para nós e fala: quem te bateu? Ah, foi a solidão. Ah, foi a depressão. Ah, foi o desejo de praticar o pecado. Glória a Deus. E o que Deus faz? O que Ele está fazendo agora aqui? Filhinho, dá sua mão. Glória ao Senhor. Vamos andar pela cidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vamos andar pela cidade de mãos dadas. E você vai andando por este mundo e olha para esses espíritos, eles vão fugindo. Glória ao nome do Senhor. Porque eles têm medo do nosso Deus. E é isso que Deus manda aqui hoje nesses recitativos. Se Deus não estiver conosco, não adianta nada. Mas Ele está aqui, Deus está nos visitando aqui. Ele está nos visitando e vai visitar você aí onde você estiver. E os irmãos sabem que nestas horas de reuniões de jovens e menores, tem crianças nos hospitais, tem jovens, tem até irmãos já com mais idade, que às vezes está lá no quarto do hospital e internado, não pode sair, não pode ajoelhar-se, não pode nem se alimentar direito. Eles estão lá e a mãe, o pai, com todo o cuidado do mundo, pega um celularzinho na mão e leva no ouvidinho do seu filho. Às vezes o quarto é coletivo, não pode ter som, põe um foninho de ouvido. Eu nunca vi isso e ninguém me falou, mas eu estou vendo agora, na comunhão que nós estamos, a mãe sentada numa cadeira, com um foninho no ouvido e o outro do filho. E os dois chorando. Glória ao Senhor. Esse verso cabe nisso? Cabe. Se Deus não entrar na tua enfermidade, em vão a medicina vai trabalhar. Mas se Deus entrar na tua saúde, os remédios serão abençoados, a mão dos médicos serão abençoadas, a mão das enfermeiras será abençoada, e logo você vai estar saindo e dizendo: Deus me visitou lá no leito do hospital. Irmãos, vamos ficar nessa comunhão. Estamos falando do que foi recitado. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor já está, de alguma maneira, trabalhando em algum hospital com esta consolação deste verso que foi recitado.
Então, pai, mãe, família, chama essas crianças, eles têm muitas coisas boas para falar para nós, e nós temos muita coisa para aprender com as crianças, porque às vezes nós estamos no culto, prestando toda a atenção que nós achamos ter, e esquecemos de alguma coisa. E tem criança correndo nos corredores da igreja, de chupeta, com uma balinha chupando na boca, e vai para lá e vai para cá. A hora que o culto acaba, que ela entra no carro do pai, ou vai indo na calçada a pé, ou numa bicicleta, ela pergunta para o pai da palavra. E a gente pergunta, como é que eles sabem? Não sei, eles são multicanais, eles estão brincando, eles estão olhando para lá e a cabecinha está cá, e eles veem tudo ao mesmo tempo. Não é assim que vocês fazem? E surpreende a família. Então, irmãos, façamos-nos agora de meninos, junto com essa meninada que está ouvindo essa explicação do verso. Vamos deixar o Senhor edificar os nossos sonhos, vamos deixar o Senhor guardar a nossa cidade, não onde nós moramos especificamente, mas aonde nós vivemos. Você vive na graça, ela está protegida. Glória ao nome santo do Senhor. Nós temos muitas crianças, falamos de enfermidades, nós temos muitas crianças e jovens que às vezes vão numa reunião de jovens e menores, ou nos cultos mesmos, e tem algumas limitações físicas, e muitas vezes nós nos sentimos assim, com dó, com pena. E hoje o Senhor traz essa lembrança aqui. Não devemos ter dó de alguém que tem uma deficiência física aparente, de maneira alguma, porque isso os faz menor do que nós, e eles não são menores, somos iguais, tanto que a própria lei do nosso país, que previa um tratamento relativo enquanto à capacidade dos desiguais, eliminou isso, trazendo eles para o mesmo patamar. Chegou, por exemplo, um irmão cego na reunião de jovens e menores. Nós não devemos olhar com consternação. Às vezes ele é muito mais inteligente do que nós, sabe muito mais do que nós, toca muito bem, melhor do que muitos que sabem e enxergam e que não conseguem aprender a música, porque desenvolvem as suas habilidades. Então não tenhamos dó, tenhamos, irmão, um compartilhamento de momento em que nós estamos vivendo, tenhamos ali uma prestação de amor, de caridade um para o outro. Há pouco tempo, conversando com um jovem que tem a deficiência visual, ele falou para nós dessa maneira, falou, irmão, quando chego na igreja, é complicado quando alguém quer ajudar sem perguntar porque tem medo de falar. Fale, irmão, como que eu posso te ajudar? Ele vai falar, me dá o seu ombro, me dá o seu braço, ou toca no meu ombro, e ele vai te seguir. Agora, se o irmão quiser ajudar sem perguntar, o irmão vai atrapalhar. Por quê? Porque aí vai tropeçar um no outro, vai sair do caminho, mas pergunte, não é ofensivo. Como eu posso te ajudar? Como o irmão quer ser ajudado? Nós temos problemas na reunião de jovens e menores, de irmãozinhos que são cegos, e que às vezes o auxiliar não dá o verso, porque ele não enxerga, ele acha que não pode dar. Vai lá, fala, o irmão quer recitar? Ele vai dizer sim ou não. Se ele falar não, fique em paz. Se ele falar sim, você dá o verso. Ah, mas como é que ele vai ler? Não vai ler. Você fala para ele. Glória ao Senhor. 2, 3 vezes que você falar, ele vai gravar, porque eles desenvolvem uma capacidade. Aliás, nós todos temos essa capacidade que eles desenvolvem mais. Por uma falta que tem em algum ponto do corpo, o outro sobressai. Pergunte de forma natural. Quer recitar? Quero. Qual o recitativo de hoje? Salmos 46, verso 1. O que está escrito? Fala. Gravou? Não. Fala. Gravou? Não. Fala. Gravou? Sim. Fique em paz. Pronto. Está pronto. Não se constranja. Deixa ele se expressar de forma natural. E converse como não veja a deficiência como barreira. Veja como riqueza, que você vai aprender muito mais com eles. Tá certo assim? Glória a Jesus. Aleluia. Os irmãos e as irmãs, a mocidade, as crianças que estão assistindo à reunião, não estão aqui. Às vezes percebem pelo som, mas não estão vendo. Deus está nos visitando. E sabe por quê, irmãos? O Senhor trouxe na comunhão aqui agora desse hino, falta 2 minutos para acabar a reunião segundo o horário normal. Então, esses 2 minutos, num acidente de trânsito, 1 ou 2 segundos salva uma vida ou perde-se uma vida. Ali quem está dirigindo, se ele não tiver assim, às vezes ele tem uma ação, uma atitude, que ele se desvia de um perigo, para o carro, fica tremendo,
Depois que ele desviou, que ele vai pensar o que ele fez. Ele fala, eu fiz sem pensar. É que o pensamento é mais rápido do que o raciocínio. Então ele desvia, evita um acidente. Então, os moços que estão ouvindo, as moças rebeldes, bravinhos, nervosinhos, revoltados com a vida, se você tem mais um minutinho, talvez um minuto ou menos, para decidir a sua vida, tá? O amém dessa reunião sirva de selo para a sua decisão. Mas só para passar aos irmãos o que Deus trouxe em frente. Aquela cena, José no trono do Egito, o Egito enriquecido, uma fila de pessoas famintas das aldeias e países vizinhos, trazendo tudo que pudesse vender para ele comprar e enriquecer Faraó. E de repente ele sentado no trono, ele olha assim e vê os seus irmãos, Rubem, Benjamim, lá os que estavam juntos. Deve ter passado na mente dele toda a história de vida. E ele teve ali alguns minutos, talvez esses 30 segundos que faltam, para decidir. Mando prender ou perdoo? Ajudo ou deixo morrer de fome? Qual foi a pergunta? Vosso pai ainda vive? Vive, está velho. Mas por que não conheceram José? Lembra? Se chegava para uma autoridade de cabeça baixa, como quem está dizendo, eu não sou digno de olhar nos teus olhos. E José perdoou, e foi a alegria do seu pai, e até dos seus acusadores, entre aspas, inimigos. E quantos pais, que é a tristeza do filho, o filho é obediente, mas o pai provoca, desagrada e desonra a própria casa. Falta 15 segundos. Decide agora. Imagina a fila chegando. Qual vai ser a sua decisão? Só existe 2 caminhos. O da miséria, prejuízo, inferno e morte. Isso não significa que você vai ser pobre ou vai ser rico. Isso é outra situação espiritual. E o da bênção de Deus sobre a tua cabeça, preso, liberto por Cristo, pobre, enriquecido por Cristo, ao mundo desprezado, honrado por Deus, feliz e alegria de alguém. O que você quer? Decida neste amém. Se você decidir o mundo, Deus saberá julgá-lo. Mas se você decidir ser a alegria de alguém, seja a alegria dos céus, o céu será sua, e faça alguém feliz hoje ainda.